Quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis aqui a tua palavra que nos transforma dia após dia, para aquele que se coloca com um coração humilde e aberto para receber do Senhor aquilo que o Senhor mesmo já separou para nós. Nessa noite, ó Deus, eu te peço para que por meio do Espírito Santo o Senhor ilumine as nossas mentes, dando-nos capacidade da boa compreensão, bem como da prática da tua palavra. Nos ajuda, dando-nos coragem necessária para isso. Eu te peço, ó Deus, fala através de mim nessa noite, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela nos traga nessa noite de uma maneira bem objetiva quanto não somente a sua teoria, mas também a sua prática. E eu gostaria de trazer como tema o que nós estamos vendo aí na tela: santidade consagrada como um propósito de vida. Veja, todos nós temos o desafio de, uma vez que entendemos, que percebemos aquilo que Deus fez por nós, temos agora uma postura, uma conduta a ser vivida. E nós, assim como o pastor Ezequias tem trazido para nós, na semana passada também eu trouxe um pouco sobre a relação de começar bem, mas tão importante quanto começar, também é importante terminar bem. Mas dentro desse percurso entre o começar e o terminar, precisamos estabelecer os alicerces que vão nos orientar, que vão nos direcionar nessa jornada, no percurso que nós temos que traçar. E justamente entre o começo e o fim, nós devemos assumir convicções. Dentre as convicções, por exemplo, que nós vimos no domingo passado, sobre a compreensão de perceber que tudo o que precisávamos receber já foi nos oferecido por meio de Cristo Jesus. A coisa mais importante que eu e você poderíamos receber em nossa vida é o presente da salvação, do relacionamento reconciliado do homem pecador com o Deus santo, poderoso, limpo e bom. Então esse é o maior presente. E nós vemos aqui na palavra de Deus algumas instruções para que nessa jornada, nesse percurso, eu tenha condições de viver e viver com qualidade, de viver em abundância de vida, de viver de modo que eu não somente seja um abençoado, mas também que eu contagie aqueles que estão à minha volta. E como eu faço isso? Como eu vivo isso? Veja, a palavra de Deus nos traz essas instruções. E eu gostaria de trabalhar com vocês o seguinte: Jesus é a graça de Deus manifestada. Veja, queridos, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus se manifestou, isso é uma maravilha. Isso é motivo de grande alegria, porque nós temos aqui a graça de Deus manifesta de forma específica de duas maneiras. Deus, ele se revela
aos seres humanos, à humanidade, de forma específica de duas maneiras. A primeira maneira é que ele se revelou através do seu Filho. Jesus é a revelação máxima do próprio Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Mas também Deus se revela. Qual é a segunda maneira de Deus se revelar de forma específica? Através da palavra. A Bíblia, que é, e eu não me canso de repetir, meus irmãos, a nossa única regra de fé e prática. Ela é infalível, ela é suficiente, ela é inerrante. Por que eu sempre trago isso? Porque às vezes nós temos discordâncias, temos algumas, uma certa confusão entre nosso pensamento com outras pessoas, discordando muitas vezes da palavra, trazendo outros conceitos de fora, aquilo que nós devemos ter somente a nossa confiança e a nossa fé, somente na palavra. Ela é suficiente para pastorear os nossos corações em qualquer circunstância. Você crê nisso? Você crendo nisso, que a palavra de Deus ela é rica, ela é suficiente, ela consegue trabalhar, moldar as nossas vidas, e essa graça, ela se manifesta por meio de Cristo Jesus. Bom, nós temos o texto, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Veja, queridos, a graça de Deus, que é o próprio Cristo vindo e encarnando para então cumprir com o propósito de unir de novo Deus e o homem, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, ele causa separação entre o homem e Deus. E agora, como eu faço para reconciliar a amizade com Deus? Será as boas obras? Será a boa ação que eu faço? Será eu viver de forma digna, sem pecado? Quem é que consegue viver dessa maneira? Não é nada disso que nos une a Deus. O que nos une ao Senhor, ao Deus Santo e Poderoso, é a obra redentora e substitutiva de Cristo. E essa graça que foi manifestada, salvadora, ela nos salva de quem em primeiro lugar? Ela nos salva da condenação do inferno, de vivermos longe de Deus. Mas ela também nos salva da escravidão do pecado. É verdade que todos nós ainda lutamos com o pecado, ainda lutamos com a nossa natureza pecaminosa, isso é um fato. Todos nós, ao acordarmos, assim como as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas, nós também temos que assumir uma posição diante do Senhor, para que então tenhamos vitória em nossas vidas. Mas é fato que o nosso coração é fonte de iniquidade. E a pergunta é: como está o seu coração? Você está pastoreando ele? Você está cuidando dele, para que ele então não tome o próprio curso e não seja como a canção diz, ou você está vivendo como a canção diz, deixa a vida me levar? Na realidade, o cristão, ele é chamado para conduzir a história da sua vida, não para deixar a vida levar. Essa história de deixar a vida levar ou deixar rolar é uma história de uma pessoa que não tem propósito, que não sabe da sua identidade, que não tem razão, não sabe aonde ela precisa chegar. Mas aquele que entende essa obra graciosa de Jesus, ele conduz a sua vida e pastoreia o seu coração. Então, mesmo que diariamente eu lute com essa natureza pecaminosa, eu sou chamado, você é chamado para assumir uma posição diante de Deus, pastoreando o seu coração. E essa graça, ela também nos livra da escravidão do pecado. Ou seja, você outrora vivia como escravo do pecado. Você era escravo daquilo que te afastava de Deus. Agora em Jesus, você tem a condição de, capacitado pelo Espírito Santo, vencer o pecado.
Querido, essa promessa está sobre mim e sobre você, sobre todos aqueles que por meio da fé receberam a Jesus. Se você crer em Cristo, e se você enfrenta hoje, porventura, uma dificuldade em sua vida, uma luta, uma tentação, não tenha dúvida, coloque-se diante de Deus, em oração, peça a Ele ajuda, e Deus vai te conduzir no caminho que você deve andar. Mas para isso você tem que se posicionar. Veja, queridos, eu estou trazendo aqui essa graça salvadora, que nos dá a condição de nos achegarmos a Deus. Mas a principal função da obra substitutiva de Cristo não é somente nos livrar da condenação do inferno, nem também nos livrar da escravidão do pecado, mas é principalmente nos reconciliar com Deus, nos dar relacionamento, nos dá vida em meio a Jesus, que é a própria vida. Então, eu que outrora talvez vivia uma vida longe do Senhor, com muitas lutas e muitas dificuldades, agora eu posso dizer que tenho uma vida abundante no Senhor, porque não é na nossa força, não é na nossa condição, na nossa capacidade, mas sim pela obra redentora e substitutiva de Cristo. Então veja, queridos, essa graça, ela se manifestou, e ela se manifestou de forma salvadora, dando essa condição a mim e a você, de restabelecer o relacionamento com Deus santo, puro, limpo e bom. E essa graça que se manifestou salvadora, ela também nos ensina. Veja, queridos, pois a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. Aqui uma observação rapidamente. Não há aqui um ensino sobre a doutrina do universalismo, aonde Deus vai salvar toda a humanidade. A salvação, ela é por meio de Cristo, e a única forma de eu ter o meu relacionamento restituído, reconciliado com Deus, é por meio da obra de Jesus. Não há outro caminho, a Bíblia é bem clara nesse sentido. Então não há aqui uma doutrina sobre o universalismo, mas sim, para aqueles que estão em Cristo, sim, foi manifesto essa obra salvadora de Jesus. E ele continua, essa obra, essa graça manifestada de Jesus, ela não somente nos salva, mas ela também nos ensina. Veja, ela nos treina no caminho da santidade. A graça de Deus, ela não somente nos tira da escravidão do pecado e nos leva ao relacionamento com o Senhor, mas como também ela dá sentido para a nossa vida aqui e agora, para que eu viva uma verdadeira novidade de vida, com qualidade, compreendendo sim quem é Jesus e qual é a minha posição diante disso. O que eu estou dizendo aqui, queridos, não significa que eu não vou ter lutas e batalhas na vida, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu estava conversando com um jovem amigo, e a gente estava falando sobre isso, que na realidade, assumir um compromisso com Deus é nadar contra a maré, é na realidade declarar guerra contra o secularismo, contra o humanismo, contra as questões que estão longe de Deus. É declarar guerra quando eu assumo uma postura dizendo que eu não mais vou ceder ao pecado. Na realidade, agora eu não vou mais dar respostas ou ouvidos ou créditos ao meu coração, mas agora que eu diminua para que a glória de Deus seja em mim e através de mim. Agora o negócio é diferente, agora eu estou seguindo a Jesus e cabe a mim negar-se a si mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Agora eu não sigo mais segundo o meu curso, o meu desejo, a minha vontade, mas agora eu sou servo, súdito, escravo de Jesus. E sendo assim, eu adquiri nada mais, nada menos do que o melhor para a minha vida. O melhor, seguir a Jesus. Cansei de falar,
tive alguns processos nesses 11 anos que eu estive fora, de decisões para tomar na minha vida, de qual lugar ir, o que fazer, como fazer. E muitas vezes, o meu coração claramente tinha um objetivo, e eu dizia, eu quero ir para esse lugar, eu quero fazer isso dessa forma. Mas buscando a Deus em oração, muitas foram as vezes que eu senti o direcionar de Deus para eu fazer o caminho totalmente oposto, totalmente inverso. E aí a pergunta é, e aí? E agora? O que eu faço? O que você faz? O que você faria? Veja, não é fácil, mas Deus nos chama a uma obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E quem obedece a Deus, ele não somente está obedecendo por obedecer, mas ele tem promessas para aquele que ouve a sua voz e caminha pela sua lei. Tem coisa boa para quem vive as virtudes do Senhor. E eu quero te desafiar nessa noite a perceber justamente isso, essa graça que te salva e que resolve o problema do mal, o problema da distância entre você e Deus quando não tinha ao Senhor Jesus. Essa graça que agora você adquiriu por meio da fé em Jesus, ela também nos ensina, ela nos educa. Veja o que diz o texto, queridos. Essa graça nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Vejam, queridos, que nós, no percurso da vida, Deus não faz assim, olha, eu te salvei, agora você vai viver comigo, mas enquanto isso, espera aí de qualquer jeito. Não. Ele tem um propósito e um plano estipulado para cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo da nossa vida. E a pergunta é, eu estou glorificando a Deus ou não? Porque a Bíblia é enfática em dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Veja, faça tudo para a glória de Deus. Se você está na igreja para a glória de Deus. E se você está no seu trabalho, é para a glória de Deus. Se você está em casa, cuidando da casa, dos seus, educando, faxinando, limpando, você está para a glória de Deus. Se a rapaziada aí jovem vai lá bater uma bola, jogar uma bola, você deve jogar. Como assim? Jogar bola, pastor? Veja, é tudo, irmãos. Jogar bola para o Senhor. Jogar bola para a glória de Deus. É jogar bola com uma conduta diferente. Talvez você pode dizer lá, aqueles que jogam bola estão pensando aí, pô, mas e aquela entrada ali, assim, mais maldosinha e tal? Cara, eu vou ter que parar de fazer essas entradas maldosazinhas, eu vou jogar bola. Porque agora, a minha vida, não somente uma parte separada para o domingo e para as programações eclesiásticas, mas o todo da minha vida corresponde a obedecer e a viver para o Senhor. Então a palavra, ela está nos educando, essa graça ela nos educa, ela nos treina na busca da santidade. É o processo que todos nós estamos e Deus faz esse convite. Vem e busca se parecer comigo, busca transformar esse coração, esse seu caráter e veja o que terás em sua vida e em sua caminhada. Então Deus nos ajuda e Ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Veja, queridos, nós precisamos nesse momento assimilar, ter convicção daquilo que o Senhor nos chamou a estar nele, buscando sempre a semelhança com o Senhor. Quando eu entendo esse conceito da graça, esse favor imerecido, essa questão sobrenatural, que é Deus quem faz. Talvez hoje você esteja numa luta, dizendo, eu não consigo de fato vencer, por exemplo, uma luta ou uma tentação, ou eu tenho muitas dificuldades. Veja, eu tenho certeza disso, porque eu tenho, e cada um de nós aqui tem. Mas quem capacita e dá a condição de vencê-las é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que vive em nós, Ele vai nos dando a condição, o direcionar, a visão de eu conseguir alcançar resultados que por mim mesmo, pelas minhas próprias forças, eu não conseguiria.
Eu dei um pequeno spoiler aqui semana passada sobre isso, falando sobre justamente a graça do Senhor, que ela não é somente para resolver a minha situação entre me unir com Deus. É muito mais que isso. Ela me une com Deus e ela me dá qualidade de vida. Ela me dá condição de enxergar além, de ver com olhos espirituais, de ter, por exemplo, uma condição aqui de um assunto muito polêmico sobre o perdão. Por exemplo, talvez eu e você tenhamos dificuldades de perdoar. Agora, claro, você não sabe o que aconteceu comigo para você dizer sobre perdão, mas quando nós olhamos para Jesus, Ele deu o maior perdão. E Ele nos ensina a perdoar. Significa que é fácil perdoar? É fácil perdoar? Não é fácil, mas é uma decisão, é um posicionamento. Você tem escolha de não perdoar? Não tem. Isso precisa ser claro em nossas vidas. Eu não tenho escolha, eu tenho que perdoar, porque há o desejo no coração de Deus do perdão, porque sobretudo eu já fui perdoado. Isso é primordial. A realidade do cristão é que quando nós dizemos que somos livres, é porque nós estamos livres de fato de toda sujeira, de todo pecado, dessa vida dúbia, dessa vida de separação, de uma vida aqui assim, de uma vida acolá de outro jeito. Não, nós estamos livres pela obra do Senhor Jesus, livres do pecado, dessa vida suja, mas estamos como escravos do Senhor. Só que ser escravos do Senhor é bem melhor do que ser Senhor em todos os lugares que tem por aí. Então o convite nessa noite é você assumir essa convicção da santificação, que vai te dar direcionamento espiritual em uma vida reta, em uma vida piedosa, em uma vida que desenvolve de tal maneira que você inspira e contagia aqueles que estão à sua volta. Ela vai ajudar a reconhecer os nossos desafios, as dificuldades, e vai transformar, olha aí, nos guiando para viver uma vida que reflita a Cristo. Portanto, essa graça que ensina, ela nos mostra que coisas inaceitáveis a renunciar são a impiedade e as paixões mundanas. O que é a impiedade? É quando você vive a sua vida e os seus planos à parte de Deus. Você vive, de certa forma, uma dicotomia espiritual, uma separação, aonde você diz: esse é o Fernando crente. O Fernando crente faz assim, assim e assado. Já o Fernando profissional do trabalho, ele tem essa conduta. O Fernando familiar tem essa outra conduta. O Fernando na rua... Gente, quando foi que Jesus chamou para a gente ser uma coisa aqui, outra acolá? Eu sou o que sou em todos os lugares, independente das circunstâncias e da situação. Então, a impiedade é quando eu vivo um plano e eu não considero a Deus. É quando eu digo: sou servo de Deus, mas deixa eu fazer aqui. E eu estou dizendo aqui, tem uma música muito, muito forte aqui da Apacentagem de Nova Iguaçu, que ela fala que abandona tudo, que assim, larga tudo. E é assim uma canção que é um desafio cantar ela. É um desafio mesmo, porque na prática a gente troca a Deus com muita facilidade. Então há uma posição aqui, uma postura que nós devemos assumir de: se eu digo que sou servo do Senhor, que eu sou cristão, que eu faço a vontade dele, que eu sou uma luz a brilhar Jesus, e aqui eu tomo uma conduta totalmente diferente, de não reconhecer o próximo com a necessidade, de não ser piedoso, de não ser atencioso às situações que acontecem, eu estou sendo um incoerente. E a incoerência foi o que Deus mais combateu
com os pastores daquela época, os escribas e os fariseus, quanto à hipocrisia que eles viviam. Então, desculpe, irmãos, entendo o que eu estou querendo dizer. Quantos de nós aqui estamos vivendo uma certa hipocrisia funcional? O desafio nessa noite é chamar a mim e a você, por meio da palavra, a assumir uma postura diante dessas coisas que nos cercam, que estão todo dia nos cercando e nos querendo colocar numa grande armadilha para nós cairmos, de simplesmente viver a parte de Deus. Então, a impiedade é quando eu faço os meus planos e deixo Deus do lado de fora. E as paixões mundanas, nós somos sabedores de todas elas, aquilo que o mundo traz, e eu ainda amo, eu ainda quero, eu ainda penso que, por exemplo, quando eu vou estar feliz, quando eu conseguir a minha casa própria, quando eu conseguir formar uma família, quando eu conseguir casar, ter filhos, quando eu conseguir adquirir um bom posicionamento profissional. Veja, queridos, tudo isso é legítimo, e o Senhor quer que nós desenvolvamos essas coisas, mas não como prioridade, não como isso sendo o centro da tua vida e sendo 100% do objetivo. Não, eu estou trabalhando para alcançar tal objetivo. Porque eu quero perguntar a vocês, e quando você alcançar, será que você vai responder ao anseio mais profundo do coração, o anseio mais profundo que existe no seu coração? Será que essas coisas preenchem? Com toda certeza, os irmãos aqui são testemunhas, estou muito feliz com a notícia do quarto filho homem, muito feliz, e a minha família, e a minha esposa, e a minha casa, não, olha, queridos, não, talvez uma alegria tão impactante na minha vida, Cristiano, que sabe da minha história sobre essa relação a pai, e a falta e a ausência que eu tive durante muitos anos, é chegar em casa e receber minhas crianças correndo, vindo correndo, papai, e elas vindo me abraçar. Olha que coisa maravilhosa. A minha filhinha, eu vou na padaria, quando eu volto, ela, papai, vem correndo me abraçar, e aquilo toma o meu coração de uma tal forma que... Mas eu pergunto a vocês, meus irmãos, até mesmo esse amor, até mesmo essa manifestação de amor, é o todo da nossa vida? Ela corresponde ao anseio mais profundo da sua alma? Não corresponde, porque nada vai corresponder, a não ser a única peça desse grande quebra-cabeça, Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Não tenha outra razão de viver, a não ser viver por Cristo, pois fazendo assim, você será feliz. Veja, a graça, ela nos ensina a não somente a renegar as paixões, a impiedade e as paixões mundanas, Magno, mas também, olha aí, ó, ela nos ensina, nos educa a perceber as virtudes que devem nos caracterizar. As virtudes que devem estar aqui estampados, sem uma placa, sem uma coisa no fundo do carro dizendo, eu sou um grande servo de Deus. Não, ela deve estar estampada através do meu comportamento, da minha conduta, da minha forma de viver, sobretudo se relacionando com Deus e nos relacionando com o próximo. Deve estar estampada, veja, de forma sensata, justa e piedosamente. Sabe o que é uma pessoa sensata? É uma pessoa sábia. E ser uma pessoa sábia, Odivan, foi algo que eu busquei por muitos anos. E não adquiri assim de forma fácil. E na realidade estou ainda buscando todos os dias. Porque a sabedoria, ela tem muitos aspectos envolvidos. Mas eu um dia ouvi um grande homem de Deus influente em minha vida. E ele disse o seguinte: sabedoria é quando eu olho para as coisas com os olhos de Deus. É quando eu tento decifrar aquela situação que chega até a minha porta, de maneira como Deus responderia a essa situação. Em outras palavras, eu faço uma indicação aqui do livro, em seus passos, o que faria Jesus? É a
sabedoria de perceber quando falar. É a sabedoria de perceber quando calar. É a sabedoria, por exemplo, que eu estou tendo agora, de continuar a mensagem, porque senão eu vou exceder o tempo. Queridos, sabedoria, quantos de nós aqui precisamos disso diariamente? De forma justa, justiça. É o que o brasileiro anseia muito, né? É o que todo brasileiro anseia? Será? Será que todo brasileiro anseia por essa justiça? Então por que o nosso país é tão conivente com a injustiça e as indiferenças? Postura do cristão. Qual é a tua postura diante, por exemplo, de um governo corrupto? Eu não lembro aqui, eu nem sei como é que está aqui, acho que não tem mais isso, mas eu me lembro que eu ficava muito chateado, pastor Hamilton, quando no início do ano eu tinha que fazer a renovação lá do carro, do IPVA, a vistoria, acabou, né? Aqui no Rio. Não? Voltou? Pois é, e eu ficava perplexo, e vocês que viveram isso sabem do que eu estou falando, porque era difícil, você tinha que chegar lá e com o carro, mesmo estando certo, parece que aconteceu alguma coisa, e parece que o sistema te colocava num funil para que você não tivesse outra alternativa a não ser subornar o vistoriador. E eu não, isso não pode, não é possível. E a questão da posição, é da posição do cristão. Eu estou passando uma luta que, meus irmãos, se tiver aqui até um bombeiro hidráulico, por favor, me procure, que eu estou precisando de ajuda, né, Fábio? Estou passando uma luta lá com a conta d'água que vem um absurdo, mas é um absurdo mesmo, assim, de um negócio incontestável. E eu fui lá tentar resolver a situação e a situação tá feia e parece que não vai se resolver. E eles falaram, não, você vai ter que pagar. E olha, o desejo não, eu não vou pagar não, que isso é injusto. Mas se no fim eu não tiver como comprovar, eu não tiver como trazer, meus queridos, o que eu vou ter que fazer? Como um cristão. Porque se fosse em outrora, tinha um rapaz lá, que eu não vou falar o nome, ele fazia um esqueminha lá por baixo da terra, um caninho daqui, puxou e tal, e resolvia essa situação. Mas nós, aqueles que recebemos a Cristo, vamos ter essa conduta, meus irmãos? Será que é essa conduta que Deus quer de nós? Meus queridos, Deus está nos chamando a assumir um compromisso, tendo a confiança necessária de que porventura, se passares por dificuldade, Ele estará conosco, mas eu tenho que assumir uma posição, sobretudo, coerente com Deus, que eu digo, seguir e servir. Eu não posso ceder a essas coisas. Eu vivo de forma justa, mas também de forma piedosa, virtudes que caracterizam o cristão. Então, queridos, veja, o texto continua. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século de forma sensata, justa e piedosamente. O qual a si mesmo, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja que na multidão, a frase icônica que todos nós ouvimos na nossa infância, mas ele também faz isso, mas o vizinho também faz. E aí vem a mãe, vem o pai, aquele homem de Deus, Filipão, e diz assim, o mundo pode fazer, mas você faça o certo. E isso bateu tão forte em meu coração, queridos, porque eu me lembro aqui um período que a gente ia para uma vendinha ali, e a gente um dia com os 5 meninos ali, Magno, Magno é meu vizinho, a gente cresceu junto, mas o Magno, já vou livrar ele daqui desse testemunho, o Magno não estava comigo nesse momento não. E olha, meus irmãos, mas eu estava junto ali com os menininhos, a gente passou numa vendinha ali, e a vendinha tinha uma senhorinha, coitada, ela era tinha um problema de visão, e os meninos foram lá, deram o tal do rapa, igual bala de gude, deram o rapa no Big Big. E aí eu fui lá e peguei aquele chicletinho antigo, Big Big também, e aquilo me causou uma dor tão grande,
porque pelo menos na minha casa naquela época, eu recebi um ensino da minha mãe. Nossa, que vergonha, né? Eu dizer isso aqui, e nossa, e a Regina, Cleito e Liliane, que estão lá com ela conversando, e nossa, que vergonha. Mas sabe o que é? É que não é culpa da minha mãe, era esse pecador aqui mesmo, que era sem vergonha. Mas a voz da minha mãe veio aos meus ouvidos, bradando aquilo que ela havia me ensinado, sabe? Entende? Deus vai fazendo isso. Não é assim? Às vezes a gente tem, meus irmãos, quando o cara falou aquele negócio da água, eu falei, eu saí de lá esbravejando, eu falei, se eu fosse do mundo, tu ia ver o que eu ia fazer. Mas ao mesmo tempo, Odivan, que veio essa fúria, essa ira, é aquele texto que eu disse lá, né? Veio o escape, o livramento, o Espírito Santo dizendo, opa, era eu, homem de Deus, pastor abençoado, grande homem aí de Deus, consagrado nesse processo maravilhoso da santificação. Aí eu dei um start, caramba, de fato. E é assim, a nossa vida é assim, talvez você esteja aí, mas é assim, a gente tem ali um pensamento ou outro que vem, mas aí o Espírito vai lá, não, calma, não é bem assim não, relaxa, segura aí. Então veja, vivendo como estranho, como verdadeiros estrangeiros nesse mundo, esse é o chamado de Deus. A gente vai ser louco, a gente vai viver contra a maré, a gente vai, na realidade, declarar guerra nesse mundo depravado que nós vivemos. Mas a pergunta é, eu tenho outra alternativa? Não temos, mas é muito melhor eu viver a vontade de Deus, seus desígnios, porque tem promessa de Deus para quem obedece a sua palavra. Então veja, queridos, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós vivemos o aqui e agora, dentro de uma perspectiva eterna. Nós vivemos hoje, mas nós sabemos que não é o hoje que corresponde à nossa vida. Nós sabemos que o hoje, ele é um pequeno momento, um pequeno vestígio, uma pequena amostra daquilo que viveremos com o Senhor. Então, eu vivo o hoje, mas com uma perspectiva eterna, sabendo que o que é meu está separado e guardado e ninguém tira. Ninguém. Quem é que vai te separar do grande amor de Deus? Mas olha que interessante, Pereira, meu grande irmão e amigo. Dessa mesma forma que eu entendo que eu sou de lá, e que não corresponde necessariamente o que eu vivo aqui hoje, mesmo as grandes lutas e batalhas, e você certamente enfrentou muitas delas, né, Pereira? Assim como boa parte de nós que estamos aqui. Só que é interessante que quando eu vivo nessa perspectiva eterna, eu também tenho na realidade uma completa visão, uma completa satisfação, um completo entendimento de que enquanto eu estou vivendo aqui, ainda que com lutas, com batalhas, com desafios, eu tenho um propósito. Eu já sei para onde eu vou. Eu já tenho um destino. Quantos aqui têm um destino e um propósito e já sabem para onde vão? Amém? É isso. Isso muda tudo, não é verdade, meus irmãos? Isso muda a perspectiva. Isso nos dá uma condição de viver. De que forma? São as convicções que nós vamos adquirindo na jornada cristã, no caminhar com Deus, que essas convicções vão dar para a gente paz. Vão dar para a gente segurança, mesmo em meio à insegurança de São João de Meriti e do Rio de Janeiro. É assim, porque se for contar por tudo isso, por todas as lutas, por todas as batalhas, como é que eu respondo para uma mãe que perde um filho recém-nascido? É a compreensão de que Deus tem plano, tem propósito, Ele é bom, Ele nunca nos abandona e que, portanto, Ele está cuidando de nós e Ele tem um propósito. Talvez nós não enxergamos no momento o que é isso, mas certamente, no tempo oportuno,
Deus trará à tona. E Deus nos fará desenvolver essa caminhada com força, com vigor e com testemunho. O que Ele vai fazer nesse percurso? Abre os braços e fala: vem, usa, Pai. Eis aqui o teu servo, vamos embora. Coragem. Mas Deus está chamando a nós a vivermos essas convicções. Que Deus derrame convicção no teu coração nessa noite, para que você possa dizer aquilo que você precisa dizer para algumas pessoas, se desfazer daquilo que está te levando a um caminho mau. Que você possa assumir convicções para que você talvez possa ir diminuindo devagarzinho algumas medicações que te deixam assim meio aéreos, para que você possa se voltar para a palavra e se firmar nele. Que você possa assumir convicções que te façam dizer não ao pecado. Eu vos escolhi jovens, porque sois fortes e já venceste o maligno. Eu me lembro de uma juventude aqui nessa igreja, de uma juventude que assumiu durante um período uma convicção tão forte, tão séria, que fez a gente viver os melhores anos das nossas vidas. Eu sou um resultado dessa onda aí. Glória a Deus por isso. Convicção. Deus está chamando a nós termos convicções. Lembre-se do propósito da primeira vinda de Cristo. Sabe o que é? O Senhor Jesus, Ele nos chamou para seguirmos. E Ele fez o quê? Não usou com usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou da sua glória e veio aqui viver como um homem simples. E esse Deus, veja, gente, o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, o Criador dos céus e da terra, veio aqui na terra e viveu como homem. E o que fizeram com ele? Cuspiram o seu rosto, traíram Jesus, humilharam o Senhor, bateram em Jesus. E aí às vezes eu olho para a minha vida e falo: como eu sou egoísta, como eu poderia fazer mais por pessoas e não faço. Porque o exemplo é o exemplo de Jesus. E Jesus fez o quê? Se deu. Outro dia, eu passando aqui na Presidente Lincoln, eu gosto de confessar pecado pra caramba. Eu passando aqui na Presidente Lincoln, eu vi uma pessoa que mora lá na minha rua. Só que essa é uma pessoa problemática. O pastor Ezequias já me ensinou sobre pessoas problemáticas. Depois, se vocês quiserem, me pergunte aí qual foi o ensinamento. E olha, ele era uma pessoa problemática. Aí eu falei: ih, rapaz, e agora? Pô, mas eu tô com um negócio aqui no carro. Ele tá, não. Aí eu fui e não dei carona pro cara. Pô, aquilo me incomodou. E aquilo ficou falando assim: pô, irmão, vive assim não. Você é um homem de Deus, você tem que viver diferente, mesmo que o cara for problemático. Vai lá e recebe o cara problemático de um jeito que tu não vai ter problema. E resolva. E o egoísmo às vezes fica latente nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas Deus está te chamando hoje: larga esse egoísmo de lado e seja cristocêntrico. Coloque Jesus no centro de todas as coisas. E queridos, Jesus, com sua redenção, Ele tira de nós toda a nossa iniquidade. Veja que enquanto você aguarda ao Senhor, tendo a noção de que o que é seu já está guardado e você tem um propósito, você vai viver aqui agora com razão, você vai viver aqui agora com sentido, porque você sabe pelo que você está vivendo. Veja que, por exemplo, uma pessoa que está esperando algo acontecer e ela sabe que isso vai acontecer, por exemplo, daqui a 2 meses, eu perdi o emprego, mas eu já consegui fazer uma entrevista e consegui o emprego. Só que eu vou começar daqui a 60 dias. É óbvio que eu vou passar esses 60 dias, um pouco de dificuldade, um pouco de luta, mas eu já sei que daqui a 60 dias eu vou iniciar um trabalho.
Então o meu coração, de alguma forma, ele não fica um pouco tranquilo, ele não fica mais em paz, porque eu sei o que está por vir. É basicamente isso. É quando eu olho para a minha vida aqui, eu posso até enfrentar lutas que me deixam tristes e cansados e frustrados, mas quando eu olho para o projeto final, eu sei que o Deus cumpridor de todas as promessas é fiel para cumprir, e Ele está lá, certo e firme para cumprir com tudo que foi prometido. E Ele não vai falhar, porque Ele é imutável. Por isso é importante eu estudar os atributos de Deus, fazer uma classe de doutrinas, porque eu entendo que Ele é bom, que Ele não falha, que Ele é imutável, eu entendo a sua onisciência, onipresença, onipotência. Então isso vai me dando robustez espiritual para que eu possa enfrentar os desafios com convicção. É a tal da palavra da noite, convicção. E daí, enquanto eu vou aguardando esse Deus, eu vou vivendo e fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou: boas obras. Boas obras. Veja, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O Senhor te chama nessa noite para que você, vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida, você tenha claramente, de forma muito clara, quem é você, a sua identidade, qual é o seu propósito, qual é o projeto que Deus tem na sua vida e o que Ele vai fazer em você, mas também através de você, porque tem assim a grande comissão e o grande mandamento. Grande mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo como a ti mesmo. E também a grande comissão: vai e espalhe essa notícia de que devemos amar a Deus e amar os outros. E assim, Deus nos chama a vivermos de uma maneira sensata, sábia, de forma justa e de uma maneira piedosa. Que Deus nos ajude nessa noite a vivermos essas verdades, a termos em nossos corações essa convicção, para que assim o nome de Deus seja glorificado aqui, mas também através daqui, através dessa igreja, através das nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão.